Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Esse programa a gente está lembrando os 20 anos da encíclica de São João Paulo II. Aliás, é amanhã, dia 25 de março. A gente lembra então 20 anos. Foi em 1995 que ele escreveu essa encíclica chamada Evangelium Vitae, que significa Evangelho da Vida, onde ele trata de questões de defesa da vida, cultura da morte, dignidade da pessoa humana. E nesse caso os desdobramentos são claros, né? Problemas relacionados à eutanásia, como já conversamos. Vamos conversar ainda sobre suicídio, homicídio, pena de morte. E não tem como fugir do aborto. É impressionante, Padre Guido, porque parece que é tão claro e tão cristalino quando a gente discute isso no meio católico. Fora da igreja também, mas ok, né? Alguém pode nos acusar, como nos acusam, que nossos argumentos são religiosos, retrógrados, antigos. E a discussão aqui não é só religiosa, apesar de também ser religiosa, é uma discussão ética, do ponto de vista humanista, do ponto de vista lógico, do ponto de vista coerente mesmo, pensando em coerência. Não tem como fugir. Aborto é o assassinato de um inocente, né, Padre Guido? Exato. A palavra clara, aborto, significa impedir a uma pessoa de vir ao mundo. Há um aborto consciente, desejado e procurado, que mostra a sua crueldade total contra o princípio mais nobre e prioritário da vida humana. Impedir a um ser indefeso de desenvolver-se e de chegar a partilhar da alegria que nós todos temos da vida. Do ponto de vista moral e religioso, nós chamamos logo, não digo só a palavra de pecado, mas é um verdadeiro crime, porque significa abusar de alguém que é indefeso, proibindo-lhe direitos e deveres e realizações dos seus projetos e ideais. Por isso, a Igreja sempre usará a sua voz e a sua autoridade através do magistério para condenar toda forma de aborto. A vida parte a partir do momento da concepção e se torna sagrada. Qualquer que possam ser as circunstâncias, tantas vezes até, digamos assim, não normais ou até de violência, mas logo que se forma, que é concebido um ser humano, a Igreja, em nome de Deus, dá valor de sagrado para aquele ser humano e valor prioritário. Não sei se tantas pessoas conhecem o que aconteceu mais ou menos uns 20 anos atrás, quando teve aquela guerra civil tribal lá na Ruanda, entre os Hutus e os Tutsi, as duas etnias, né? E aconteceu um dia, meus amigos, que os soldados invadiram um convento de religiosas, eram mais de 50 religiosas, e estupraram todas as religiosas. E quase todas as religiosas estupradas acabaram ficando grávidas. E o caso chegou nos estúdios do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Certo. Para ter um parecer, que situação que se cria agora, tendo quase todas as freiras grávidas dentro de um convento de estrita clausura, após ter sido invadido, etc., com tudo o que aconteceu de imoral. Qual foi a resposta do Santo Padre, o Papa? Exatamente conforme eu estou falando agora, dando prioridade absoluta ao ser humano, o Papa pediu para todas as religiosas que ficaram grávidas de responsabilizar-se pela gravidez, deixando o convento, mantendo a sua vida sempre ligada ao Senhor, é claro, mas cuidando da sua maternidade para dar o direito ao feto de desenvolver-se e de vir ao mundo como pessoa. Não é um caso simples, né? Não é algo que a gente resolve e nem que a gente
tem respostas prontas assim, é fácil, é tranquilo, a pessoa vai cuidar do filho dela. As irmãs, no caso que o padre acabou de dizer assim, numa situação de guerra, né, foram estupradas, ficaram grávidas e o Papa João Paulo II, nesse caso, aconselhou, é claro, para que não fizesse o aborto, optasse pela vida. Aliás, Isabela, a discussão até no meio católico mesmo acaba sendo quase sempre por essas questões difíceis. Porque a pessoa fala assim, olha, eu até sou contra o aborto, eu acho que o aborto não é uma coisa legal, etc. Aliás, quase ninguém admite que é a favor do aborto. Mas a pessoa vai dizer, olha, eu sou contra o aborto, mas, por exemplo, nesse caso, em caso de estupro, eu sou a favor. Estupro, risco de morte da mãe, entre outras coisas. Ué, o perigo não é o mesmo? Não acaba sendo também um assassinato de criança também nesses casos? Sim, com certeza. O que a gente precisa ter claro é quem está no centro dessa discussão, que é uma pessoa indefesa e inocente, né? Então, desde quando existe a pessoa humana? Desde a concepção. Por quê? Porque desde aquele momento, todo o patrimônio genético da pessoa está ali. Se ela não for pessoa ali, nunca mais ela vai ser. Porque não tem nenhuma informação a mais que vai ser agregada. Toda a informação já está ali. Então, se ela não é pessoa naquele momento, ela nunca mais vai ser. Então, desde a concepção, e isso é a ciência que diz, com o advento da genética, a pessoa humana está presente. E, como pessoa, ela tem direito de se desenvolver e de crescer. Enfim, respondendo essa questão do estupro, né, que é uma questão que se coloca e mobiliza muito a gente, por quê? Porque ele é profundamente injusto. A mulher violentada, ela sofre uma injustiça sem fim. E é perverso dizer para essa mulher que se ela abortar, ela vai se sentir aliviada dessa injustiça que ela sofreu. Então, a gente tem que tomar cuidado porque isso está nos lábios das feministas que se dizem defensora das mulheres e, no fundo, elas estão afundando as mulheres num profundo sofrimento que elas vão viver sozinhas. Até o fim das suas vidas, carregar no fundo de suas consciências a morte, o assassinato de seus filhos. Então, é uma crueldade sem fim dizer para essas mulheres que abortar vai aliviar o sofrimento do estupro. O que acontece com elas é o seguinte, a mulher que sofre uma violência, isso é uma injustiça, e se existe um criminoso, o criminoso é quem fez o estupro. Se alguém culpado, merece uma sanção e uma pena, é o estuprador. Enfim, isso aconteceu e isso é injusto e marcou. Ela precisa de todo o suporte, e aí a gente fala de rede de atenção psiquiátrico, espiritual, familiar, ela precisa de um suporte, porque ela é vítima. Mas olha só o curto-circuito que acontece na mulher quando ela faz o aborto, porque ela sabe que de vítima ela passa para algoz. E isso é tão perverso que eu não consigo achar outra palavra para dizer. E o bebezinho, que dos três é o mais inocente, sem dúvida, porque ele não pode ter feito nada. Ele sofre a pena de morte nesse caso. E é uma pena cruel, porque como que ele vai morrer? Esquartejado, por curetagem, porque às vezes as pessoas não gostam de dizer, mas o aborto, como ele é feito? É uma cureta que vai tirando as partes do bebezinho, ou é uma cânula de sucção que suga o bebezinho, ou é uma injeção de sal que queima a pele do bebezinho. Desidrata, então, e ele sofre a pior das penas, né? Exato. Isabela, dando mais ainda ênfase ao que a senhora está falando, poderia dar esse tipo de testemunho. Eu sou padre há 42 anos. Há pessoas idosas, mulheres, que praticaram o aborto na sua juventude e quem sabe quantas dezenas ou até centenas de vezes já confessaram aquele pecado. Mas mesmo com uma idade avançada, não conseguem libertar-se do peso moral. Exatamente como a senhora está falando, né? Porque se cria uma situação muito constrangedora e difícil também, e perigosa. Ao invés de se autodefender, se torna carrasco de um ser humano. E este peso moral, uma pessoa depois o carrega pelo restante da sua vida. Além de dizer, né, Padre Guido, que como o aborto é um crime e tem a sua parte
jurídica, criminal, mesmo que a gente vai falar na sequência, inclusive, que PEC está no Brasil hoje, mas também tem a sua pena do ponto de vista espiritual, né? Inclusive é a pena mais pesada que a igreja pode aplicar, que é a excomunhão, né? Quem faz de maneira consciente, quem faz o aborto de maneira consciente, o médico que faz e também a paciente que se submeteu a isso de maneira consciente está excomungada no fato, no exato momento. E depois ela precisa, é claro, se ela se arrepender, ela pode procurar um sacerdote e que também tem toda uma ocasião especial, não é qualquer sacerdote em qualquer ocasião que vai poder absolver esse pecado. Enfim, esse assunto até para um outro momento do Eclésia. Mas, ou seja, é uma coisa muito pesada. E a gente acaba jogando para esses problemas difíceis, como se no caso dos problemas difíceis, seja ele, por exemplo, como a gente acabou de falar, do caso do estupro, ou em caso de risco de vida da mãe, diminuindo, parece que a coisa fica mais fácil. Com o caso de risco de vida da mãe, o estupro, vamos logo aplicar o aborto. Já pulando para esse outro assunto, no caso de risco de vida da mãe, à medida que a ciência foi avançando, a medicina foi avançando, é uma coisa que a gente encontra em qualquer esquina. Porque em muitos casos a gente ouve falar de uma gravidez que acabou tendo o parto muito precoce e que a criança sobreviveu. Então, eu imagino, Isabela, que esse tipo de discussão, cada vez mais a gente encontra casos reais onde a mãe realmente tinha risco de vida, risco de morte e precisou ser feito o aborto. Mas a solução, me parece que também não é o aborto o caso. Não, cada vez está mais raro esses casos. Primeiro, com o advento da medicina neonatal, que é isso que você estava explicando. Então, hoje, bebezinhos que têm menos de 30 semanas de gestação, com uma cesárea planejada e todo o aparato tecnológico neonatal para dar suporte para a vida dele, eles sobrevivem. E também as doenças de base da gestante, a gente pode pensar aí numa hipertensão, que pode evoluir para uma eclâmpsia, que é muito grave, mas hoje a gente consegue ter um manejo mais controlado desse tipo de descompensação e seguir essa gestante. Se chega um momento que está mesmo descompensando, a gente já planeja uma cesárea, né? Então, está cada dia mais raro isso em relação ao risco de morte, né, da mulher. Mas não existe um caso, por exemplo, Padre Guido, vamos supor que a mãe tem câncer, né? E para tratar o câncer, pode ocorrer que provoque-se, então, um aborto, né? Mas, na verdade, o objetivo não é o aborto, o objetivo é o tratamento. E como é que fica nesse caso? Aí, como você está falando, o objetivo não é o aborto. Portanto, nós colocamos agora o aborto como consequência. Como efeito colateral, como efeito, exato, que não se quer o aborto. Certo. Aí a igreja também permite, se uma mulher deve ser operada no útero, e o útero está fecundado, mesmo assim a igreja permite que se faça a cirurgia, terá como consequência a perda do bebê. Mas aí não é um aborto voluntário, absolutamente. Por isso usamos este critério que a igreja reconhece também como válido. Então, nesse caso, o aborto é um efeito colateral. Sim. E não é a intenção, não nesse tem caso. A intenção, exato. Mas a gente já viu na história da igreja e de vez em quando vem à tona uma história dessas, como é o caso, por exemplo, de Santa Giana Beretta Molla. Sim. Ela tinha, por exemplo, indicação para fazer o tratamento. No caso dela, parece que ela perdeu o líquido amniótico, não foi isso, Isabela? Eu tenho clareza que a do milagre foi isso. Agora, de Santa Giana, eu não tenho clareza. Então, vamos chegar no milagre, vamos entender o que é isso. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma imagem aí de Santa Giana. Aí, ó, Santa Giana Beretta. Ela foi casada, né, e teve alguns filhos, e numa da gravidez, ela optou por não fazer o tratamento para não correr o risco de perder o seu filho. Já que ela optou por não fazer o tratamento, ela acabou falecendo, né, e a filha sobreviveu, e ela foi canonizada pela igreja, Santa Giana Beretta Molla. Agora, o mais legal é que o milagre da canonização de Santa Giana Beretta Molla, o milagre que comprovou, né, que a ciência foi lá e disse, olha, foi milagre, aconteceu aqui no Brasil, né, na cidade de Franca, né, com uma mãe que, nós lembramos agora aqui da história, perdeu o líquido amniótico, ou seja, não tinha condição da gravidez avançar, mas mesmo assim a mãe foi rezando para Santa Giana Beretta, e o que acabou acontecendo, Padre Guido? Exato, inclusive foi canonizada Santa Giana Beretta juntamente com o fundador da minha congregação religiosa, né? E
estava presente na cerimônia o esposo dela. O esposo da Santa, Giana Beretta. Sim, olha que bonito. com 82 anos de idade, e a filha, aquela que ela salvou. O senhor estava lá em Roma esse dia, Padre Guido? Estava lá, exato. Porque foi no mesmo dia da canonização do Santo Aníbal. Perfeito. Legal. Foi a última vez que o saudoso e santo Papa João Paulo II canonizou ao ar livre 6 pessoas. Então, olha que história bonita. Sim. O João Paulo II, inclusive, Sim, nosso querido exato. João Paulo II que os canonizou. Olha que história bonita de Santa Giana Beretta. Ela optou por não fazer o tratamento, acabou doando a vida para que a filha sobrevivesse. E o caso aqui no Brasil, né, da pequena Giana, a bebê que nasceu chama Giana, a mãe rezou para Santa Giana, que estava em processo de canonização, e perdeu o líquido amniótico, conseguiu levar a gravidez até o final de maneira miraculosa, porque não tem como, né, não iria para frente essa gravidez, mas levou até o final e o milagre foi comprovado. Ao contrário da Santa, a mãe sobreviveu, né? E por milagre a criança está viva até hoje, aí, feliz da vida, e Santa Giana é santa, rogai por nós. E um pormenor interessante, Santa Giana Beretta era médico pediatra. Além disso, ela é verdade, era médica. Médica pediatra, portanto, estava muito por dentro da ciência e da medicina e fez esta opção para salvar a filha. Sabia, né, o que estava acontecendo, né? Bonito, né? Vale a pena conhecer mais a história de Santa Giana. Agora, Isabela, do ponto de vista jurídico, que pé que está no Brasil, né? A gente acompanha aí pela mídia que, infelizmente, avançou muito no caso da descriminalização do aborto. Mas o fato de não ser crime não tira o problema, nem ético, nem moral, nem religioso e nem lógico, né? Porque eu acho que o problema de todo é lógico. Matando um inocente, não tem como fugir disso. Sim. Mas que pé que anda a coisa no Brasil? E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente fala, às vezes as pessoas podem falar, eu sou contra o aborto, eu só acho que não deve ser crime, porque a mulher que comete, eu acho que ela não tem que ser presa. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que isso acontece, o Estado passa a financiar essa prática e a incentivar que isso seja feito. Então é uma mudança de cultura. E depois, num outro momento, a gente pode até falar um pouquinho o que aconteceu nos outros países que já que deram esse passo e como é que o aborto hoje, ele entrou como um simples método contraceptivo a mais. Que foi isso que aconteceu com os países que descriminalizaram o aborto, né? Hoje no país, então, o nosso Código Penal já traz isso, que o aborto é um crime, mas existem 2 casos que ele não é imputado a pena, que é em caso de estupro e quando não se tem uma outra maneira de salvar a vida da gestante. O que acontece é que teve uma manobra que pegou essa questão, que é crime, mas não é pena, e eles quiseram transformar em lei como um direito nos casos de violência sexual e nos casos de quando tem risco de morte da gestante. Então, vocês percebem essa ligação que ela não tem respaldo jurídico? Sim. Porque o que o nosso Código Penal diz é que é um crime, mas em 2 casos não é imputado a pena. E eles quiseram transformar essa exceção do Código num direito adquirido, que foi o que se chama Lei Cavalo de Troia, que é a Lei 12.845, que ela foi sancionada em agosto de 2013. Eu creio que sim, 2013. Essa lei, se a gente pega o escrito dela, em nenhum momento ela vai falar de aborto, mas ela diz da violência contra a mulher. E ela vai dizer de um protocolo que deve ser seguido quando acontece uma violência sexual. E aí, nesse protocolo, nessa lei, ele redefine violência sexual. Então, a violência sexual agora passa a ser qualquer relação não consentida. Isso abre uma brecha enorme porque uma mulher casada pode chegar em algum hospital e falar, olha, o meu marido me obrigou. E ela pode ser enquadrada nisso. E aí, na lei não se fala de aborto, mas usa uma expressão profilaxia da gestação. Eu lembro que à época isso deu uma confusão gigantesca, né? Porque foi um outro nome para falar aborto. Não tem outro nome para falar aborto e para não mostrar a verdade para os nossos parlamentares, que na sua maioria são contra o aborto. E a opinião pública que está atenta a isso. A maioria dos brasileiros é contra o aborto. Tanto que isso foi tão rápido e... Detalhe, foi um projeto de lei que na época o Executivo apresentou, não foi um projeto de lei do Legislativo e
a ponto de um deputado ir à plenária e pedir desculpa para o povo brasileiro por ele não ter percebido essa armadilha nessa lei. Então, o que a gente precisa pedir agora é que essa lei seja revogada, né? Porque ela realmente abre muita brecha para o aborto, para a prática do aborto. Tomara que seja mesmo, né? Porque, na verdade, foi uma manobra esdrúxula para tentar aprovar o aborto de maneira que todo mundo não percebesse, né? E por isso que chama a Operação Cavalo de Troia, né? Bom, gente, a gente vai para o intervalo. A gente já tem, na sequência, o último bloco do programa. Vamos combinar o seguinte, a questão do aborto a gente volta em outro dia aqui no programa Eclésia só para falar do aborto, porque tem muita outra coisa que a gente poderia falar. E hoje a gente dedicou o programa sobre alguns casos relacionados tanto à encíclica como à bioética e não só ao aborto. Por exemplo, nós falamos aqui, né, o culpado, a criança é inocente, né? Agora, o pai da criança, por exemplo, né, o criminoso, o estuprador, e a criança que sofreu aborto foi condenada à morte. E o pai merece a pena de morte? O que a igreja pensa sobre a pena de morte? A gente vai falar sobre isso no intervalo, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite.